Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez da discussão. Caralho! Minha bola, porra! Filha da puta! Hoje a gente vai te falar mais uma vez sobre a CPI da pandemia no Senado. Afinal, o que vai ser investigado? Fica com a gente que vamos te mostrar ponto a ponto. Já falou aqui sobre a instalação da CPI da pandemia no Senado. Se você perdeu esse vídeo, pega o link aqui em cima e confere a nossa explicação sobre o que é e para que serve uma CPI. Pois bem, nessa semana a gente vai te mostrar os principais pontos que a CPI deve investigar durante os trabalhos. Vamos lá? Vamos! A Casa Civil já produziu um documento que vai servir como a defesa do presidente da República na CPI, que vai analisar, como a gente já falou aqui outra vez, a condução do governo federal na pandemia de coronavírus no Brasil. Enquanto a minuta de trabalho da CPI tem 18 pontos para serem investigados, o documento da Casa Civil aponta 23 possíveis acusações contra o governo federal. Isso aí que você disse é tudo burrice. Esse documento da Casa Civil foi enviado a 13 ministérios para que eles respondessem a algumas das acusações. Segundo a Casa Civil, o objetivo é levantar informações e dados que serão utilizados para responder aos questionamentos na CPI. Os senadores devem convocar os auxiliares do presidente da República, Jair Bolsonaro, para depor na CPI. Entre eles estão os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Economia, Paulo Guedes. Além disso, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também deve ser convocado para depor nessa CPI. Mas vamos aos pontos que a CPI quer investigar. O primeiro deles é sobre a vacinação. A CPI quer investigar se o governo federal foi negligente com o processo de compra de vacinas e se desacreditou a eficiência da Coronavac, a vacina produzida no Brasil pelo Butantan. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Nesse sentido, os senadores também vão investigar se o governo recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer e por que isso aconteceu. Pressa da vacina não se justifica. A CPI também quer investigar o fato do presidente Jair Bolsonaro ter minimizado desde o começo os efeitos da pandemia de coronavírus e ter adotado uma postura negacionista. Sempre que podia, né, ele negava e dizia que não era tudo isso, que era uma gripezinha, que ia passar logo, e não adotou medidas mais duras e mais concretas. Ele sempre teve uma postura negacionista e sempre politizou a pandemia, ao invés de tratar como uma questão de saúde pública, que deveria ser o caso. Eles também vão analisar a falta de campanhas, né, de medidas restritivas, de medidas cientificamente efetivas no combate à pandemia de coronavírus. Outra coisa que os senadores também vão analisar é por que o governo federal não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid-19. Outro ponto de investigação vai ser a falta de coordenação no enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O atraso na instalação do Comitê de Combate à Covid também será um tópico de investigação. A CPI também vai investigar a fabricação e disseminação de fake news sobre a pandemia por intermédio do Gabinete do Ódio do Palácio do Planalto. Outro ponto que os senadores pretendem analisar é a promoção do chamado tratamento precoce, que foi também divulgado pelo presidente da República. Existe um consenso entre médicos, cientistas, profissionais da saúde de que não existe um tratamento precoce para coronavírus. Por outro lado, o presidente da República foi pego diversas vezes disseminando a utilização de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina como medidas preventivas contra o coronavírus. E os senadores eles ainda vão investigar também se o presidente da República teria coagido e pressionado os antigos ministros da saúde que nós já tivemos para obrigá-los a disseminar a utilização da hidroxicloroquina. Enquanto defendia o tratamento precoce, o governo federal pode ter falhado na implementação da testagem em massa recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Será? Esse ponto também vai ser investigado pela CPI da pandemia. A falta de insumos, como a falta de kit, intubação e de seringas, por exemplo, também está na mira dos senadores. O caos no Amazonas também está entre os tópicos para serem analisados nessa CPI. Só para lembrar o que aconteceu, né, no ápice da segunda onda de Covid no Brasil, o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso e chegou a faltar oxigênio para pacientes internados. Genocida o que é? Qual a definição?
é quem causa o extermínio da população. A gente até já falou sobre isso num vídeo aqui, que vai estar o link em algum lugar. E aí você pode clicar para assistir se você não tiver visto ainda. A CPI ela vai investigar se o presidente da República, né, se o governo federal, ele negligenciou a crise que ocorreu no Pará e quais seriam os limites dessa responsabilidade do governo. Outro tópico a ser investigado é o atraso no repasse de dinheiro para estados para a habilitação de leitos de UTI. Por fim, os senadores também vão investigar se a inação do governo federal fez com que o Brasil se tornasse o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas do vírus. Além dos pontos já levantados para investigação nessa CPI, a Casa Civil, ao apresentar um documento que deveria ser de defesa... Não falei isso que é sacanagem. Não, fala, vai ficar bom, vamos lá. Como é que fala A isso? Casa Civil assumiu a liderança da oposição ao governo e mandou vários inscritos aí. Como é que fala isso sem rir? Não, pode rir, não tem problema. Além dos pontos já levantados pelos integrantes da CPI, a Casa Civil, ao enviar um documento que, em tese, deveria ser de defesa do presidente da República, apresentou 5 novas linhas possíveis de investigação. Entre elas estão o cumprimento ou não pelo governo federal da auditoria do Tribunal de Contas da União e também a militarização do Ministério da Saúde. Então, só para a gente ter um exemplo aqui, o ex-ministro Eduardo Pazuello, ele era uma pessoa que tinha uma carreira militar e não tinha nenhuma experiência, nenhum trabalho, nada ligado à saúde antes de ser levado ao cargo de ministro da Saúde. E essa CPI também pode acabar investigando o porquê dessa colocação dele lá no Ministério. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... 2 pontos econômicos também entraram na lista do governo: a demora para pagar auxílio emergencial e a ineficácia do Pronamp, um programa do governo federal destinado ao auxílio a pequenas e microempresas. Esse programa possibilitou cortes de salários e jornadas por causa da crise gerada pela pandemia. Por fim, a Casa Civil também se prepara para defender o governo de uma possível acusação de genocídio contra os povos indígenas durante a pandemia. Até hoje, o governo federal não tem um plano de prevenção à Covid-19 entre povos indígenas homologado, mesmo depois de decisões do Supremo Tribunal Federal cobrando a elaboração do documento. A CPI começou seus trabalhos oficialmente nesta semana. O presidente escolhido é o senador Omar Aziz, do PSD de Amazonas. Já o relator é o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A CPI tem um prazo de 90 dias para enviar um relatório, mas esse prazo ainda pode ser prorrogado. Então, agora você já entendeu quais são os pontos que estão sendo investigados nessa CPI da Covid. Diz aqui pra gente o que é que você acha que vai ser o resultado dela. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Até a próxima. Tchau! A minuta de trabalho da CPI... Oi, Fábio. Nada, eu tava só te atrapalhando. Meu Deus do céu, que inferno! Como é que fala isso aí? Isso é da saúde. Tchau.